Olá, meu nome é Luiz Jordani e hoje eu vou continuar aqui minha explicação sobre o meu projeto de programação 2 relacionado ao jogo The Escapist. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha classe Time. A classe Time ela foi criada com o objetivo de representar o tempo do jogo. E eu defini que a cada um segundo, na realidade, vai ser o equivalente a um minuto no jogo. Bem, basicamente a tentativa aqui é de representar esse temporizador que aparece aqui no topo do jogo. Ele contém a hora, o minuto, a rotina diária que o prisioneiro deve seguir nesse determinado intervalo de tempo e um contador de dias aqui que o prisioneiro está na prisão. Além disso, eu adicionei também aqui um dia da semana para representar se é segunda, terça, quarta, quinta e assim sucessivamente. Bem, basicamente, como esse temporizador aqui é dinâmico, ou seja, ele fica sendo alterado, a hora, o minuto, a rotina diária, ela fica sendo alterada constantemente no jogo. Então, para representar isso, essa dinamicidade, o que é feito? Bem, basicamente, no momento da instanciação da classe Time, é criado um arquivo .txt e esse arquivo ele fica sendo alterado dinamicamente, para que a hora ela fique mudando constantemente. Isso é feito através de uma thread secundária, ela fica rodando em segundo plano independentemente, fazendo com que esse arquivo ele fique sendo alterado. E aí meio que o objeto ele ganha vida na forma desse arquivo. Bem, agora partindo um pouco para o código mesmo, vamos começar aqui pelo ponto H. Primeiramente, quais são os atributos da minha classe Time? Temos esses atributos aqui, a maior parte deles vai ser tudo static, por quê? Vou já explicar. O primeiro atributo que nós temos é o número de rotinas. O número de rotinas é o número de rotinas diárias que o temporizador vai ter para ficar executando. Pode ser, no máximo, até 7, quer dizer, pode ser no máximo até 11, que é esse número máximo de rotinas, que é outro atributo também, const static. E também temos esse outro atributo const static, que é para definir o número máximo de dias da semana, que no caso são 7. E esse vai ser o tamanho máximo que vai ser utilizado aqui, justamente nesse array de strings que vai definir justamente os dias da semana. Esse array de strings contém os dias da semana, segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. E aqui, dentro desse outro array, que vai ser apenas static, vai ter a rotina diária. Esse array ele pode ir até 11, como eu disse. Tem um outro atributo aqui também que é para definir se o jogo ele está rodando ou não. Para que esse atributo? Ele é justamente para eu, quando finalizar o jogo, eu setar essa variável para falso, para que a thread que fica sendo executada lá de maneira independente, em segundo plano, ela possa ser finalizada e os arquivos que ficam sendo atualizados constantemente eles vão ser apagados. Além disso, também temos aqui um outro atributo para definir a hora, o minuto, o contador diário e o dia atual, que nada mais é do que o dia da semana. Só que eu utilizo o dia da semana, esse atributo, justamente para pegar aqui o dia da semana nesses arrays aqui, nesse array aqui. Além disso, também temos esse outro método privado bem aqui, que ele é justamente para criar o arquivo que vai ficar sendo alterado dinamicamente. Partindo um pouco aqui agora para a explicação do construtor e também dos métodos. Basicamente, temos esse construtor, que é o padrão dele, o construtor de cópia, e também temos aqui o destrutor. Falando um pouco sobre os métodos. Primeiro, temos esse método displayTime, que é para mostrar o tempo ali, aquele temporizador, aqui no terminal mesmo. Ele é static. E também temos aqui o startTime, que vai ser utilizado justamente para quando o jogo iniciar, o tempo ele começar a ficar contando mesmo. E esse startTime ele vai receber aqui um array de rotinas. Essas rotinas, elas basicamente vão ser um struct que vão ter aqui a hora inicial, vai ter o minuto inicial, a hora final e o minuto final. E também vai ter o nome da rotina. Para que isso? Isso aqui é para definir o intervalo de tempo que a rotina vai ser executada, e aqui é o nome da rotina em si. E aí aqui eu recebo um array deles, que é para definir a minha rotina diária, num dia, o que eu vou poder, quais são as rotinas que eu devo executar, as atividades que eu devo executar. E aqui é o inteiro que define o tamanho dessas rotinas, que no máximo pode ser até 11. E temos aqui um outro método estático, que vai ser o endTime. Esse endTime ele serve justamente para setar esse atributo aqui para falso, que é justamente para eu poder parar aquela minha thread que fica rodando independente. Aquela thread que manipula o arquivo lá para ele ficar sendo alterado constantemente. E aqui temos métodos inline, que é justamente para incrementar a hora, o minuto, o contador de dias e o dia atual. O dia atual ele é justamente o dia da semana. E vamos lá, por que a maior parte dos atributos eles são estáticos? Porque basicamente o tempo em si ele vai pertencer à classe. E todas as manipulações, assim, elas vão pertencer à classe. Partindo um pouco do CPP já, explicando aqui, a única coisa que a minha classe, o meu objeto vai fazer é criar um arquivo. E esse arquivo basicamente vai dar vida para o meu objeto. Ele vai ser, na verdade, esse arquivo. E também ele faz aqui um sleep for. Esse sleep for ele é tirado justamente daqui, ó, dessa biblioteca thread. Também usa a biblioteca chrono para pegar coisas relacionadas ao tempo. fsstring para criar o arquivo. Ionic só para manipular ali como é que vai ser exibida a mensagem. E a biblioteca string também que já tinha sido usada lá no ponto H. Então, como eu disse, ele só vai criar o arquivo. O objeto, na verdade. As manipulações, aqui temos o displayTime, o startTime, por exemplo, o endTime. Isso tudo vai ser feito, basicamente, na minha própria classe time. Então, a classe vai ter o tempo em si. E esses arquivos aqui, que vão ser criados, eles vão se utilizar desse tempo que a classe contém. E, então, todos os arquivos, eles, na verdade, se eu for criar vários objetos time, todos eles vão ter o mesmo tempo. Todos eles vão estar rodando com o mesmo tempo. Só que, por quê? Porque a própria classe time que tem esse tempo. Então, basicamente, é assim que vai acontecer. E agora, voltando aqui para o meu ponto H, só finalizando, como eu disse, tem aqui a parte que incrementa, e todo o resto aqui, basicamente, são sets e gets, para que eu possa manipular esses atributos aqui. E esses sets e gets, todos eles vão ser estáticos, porque, como eu disse, o tempo, ele pertence à classe time. E ele vai ser, para ele ser manipulado, né? Quem vai manipular, no caso, é a própria classe, não o objeto em si. E agora, partindo aqui para o ponto CPP, de fato, aqui temos a inicialização de alguns daqueles meus atributos estáticos. Game is running vai começar como falso, depois, quando eu dou o start time, bem aqui, ó. Quando eu dou o start time, esse meu game is running, aqui, ó, ele é setado para true com o meu set game is running, beleza? Além de tudo isso, também temos aqui a hora que inicializa como 0, o minuto como 0, o contador diário como 0, o dia atual como 0. Também temos aqui o número de rotinas que vai ser inicializado com o máximo, mas depois ele pode, quando a pessoa for colocar as suas rotinas, ela pode passar um inteiro que representa esse número de rotinas também, e aí vai ser usado o set para setar esse número de rotinas. Aqui temos os dias da semana, esse atributo ele é const, e ele vai ser sempre esse daqui, que é segunda, vai ter aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e assim sucessivamente. E a minha rotina diária, o máximo é até 11, e aqui eu inicializo ela toda zerada com strings nulas,
que é justamente só para representar aqui como vai ficar. Então, no máximo, a gente pode ter até 11 rotinas. E aí, ela vai ser setada, esse array de rotinas vai ser setado justamente aqui no Start Time. O Start Time ele faz bastante coisa, e aí um dos principais. Assim que o jogo inicia, como eu disse, eu passo uma rotina, uma array de rotinas, passo o número de rotinas aqui, e aí eu vou verificar se, primeiramente, se esse número de rotinas que foi passado, ele compreende aqui um intervalo de 0 até o número máximo de rotinas, certo? Se sim, então eu posso setar o número de rotinas para esse valor que foi me passado, eu posso já setar o jogo para ele rodar, né? Eu posso setar aquela variável game is running para true, né? E aí, eu vou setar aqui, se o número de rotinas ele for maior do que 0, né? Então eu posso setar aqui a hora, o jogo vai começar, né? A sua hora e o seu minuto com o start hour e o start minute, que é o que? A hora inicial e o minuto inicial dessa minha primeira rotina aqui. Se eu for olhar aqui, ó, a minha primeira rotina ela vai ter um start hour e um start minute. E então, essa hora vai ser justamente a hora que o jogo vai começar, certo? E além disso também, eu vou pegar tudo que foi me passado nesse array aqui de rotinas e vou transferir para o meu atributo daily routine, certo? Que é justamente aquele array lá, daily routine. E aí, para isso, eu uso um set para cada para cada parte lá daquele meu struct, que é o start hour, o start minute, end hour, end minute e o nome da rotina. Aí eu tenho um set para cada um deles e é isso que eu vou usar para manipular. Além disso também, eu crio aqui uma thread que fica sendo executada de maneira independente, que é justamente com esse método aqui, detach. E basicamente, essa thread aqui, ela vai ficar rodando enquanto a variável lá estiver setada, a variável GameIsRun estiver setada para true. Então, enquanto estiver setada para true, ele vai ficar executando isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai esperar um segundo e aí ele incrementa um minuto. Como eu disse, a cada um segundo na vida real é equivalente a um minuto no jogo. Aí ele incrementa um minuto. Se o minuto ele for maior ou igual a 60, o minuto é setado para 0 e a hora vai ser incrementada. Aí se a hora ela for maior ou igual a 24, aí a hora é setada para 0 e a gente incrementa o contador diário, que já passou um dia, e também vai incrementar o dia atual e aí muda o dia da semana. Se esse dia da semana ele chegar em 6, aí ele retorna para 0, que é justamente para voltar para o domingo. Na verdade vai até 6, porque ele vai de 0 a 6, então seriam 7 dias da semana, né? E aí, caso a quantidade de rotinas que me foi passada não compreenda esse intervalo aqui, então ele vai dizer que a quantidade de rotinas está fora do intervalo permitido. Essa aqui basicamente esse é o método do start time, temos o display time, que basicamente o que ele faz? Ele vai mostrar basicamente dessa forma aqui, ó. Ele mostra segunda, quer dizer, vai mostrar aqui domingo, aí ele mostra a hora, o dia atual, e aí ele diz a rotina que o jogador deve realizar nesse determinado tempo. Que é o quê? Acordar, e aí basicamente é isso. Ele mostra dessa forma aqui. Para ele verificar aqui qual é a rotina, ele vai ver se essa rotina ela está dentro de algum daqueles intervalos daquele meu array de rotinas. Se tiver dentro de algum daqueles intervalos, então ele deve pintar a rotina que equivale a isso. Se não tiver, aí ele simplesmente só vai pintar até essa parte aqui, porque não vai ter rotina nenhuma para executar nesse determinado momento. Além disso, também temos aqui o Create Time File. Esse Create Time File é justamente para criar o arquivo que vai ficar sendo alterado constantemente. Esse arquivo, ele é criado justamente com a hora atual, o minuto atual e o dia atual. O nome dele é esse, que é justamente para ter diferenciação de nomes entre os arquivos. E no final, .txt, né? Aí o que é feito? É criada uma thread também aqui. E essa thread ela fica executando de maneira secundária, né, em segundo plano. E ela vai ficar rodando enquanto o jogo estiver funcionando, né? Enquanto a variável lá estiver setada para true. Aí o que acontece? Ele cria o arquivo aqui, eu verifico primeiro se o arquivo foi aberto, senão ele diz que deu erro tentar abrir o arquivo. E aí ele basicamente vai pegar o que está aqui no display time e ele vai fazer, só que no arquivo. E ele fica fazendo isso no arquivo constantemente. Aí ele atualiza o arquivo, espera um segundo, e aí depois ele fecha o arquivo. E aí depois ele vai fazer isso aqui de novo. Ou seja, ele está basicamente escrevendo no arquivo diversas vezes e esperando um segundo. Então ele fica escrevendo, espera um segundo, escreve, espera um segundo. E aí com isso o arquivo ele fica sendo constantemente atualizado com a hora atual. A hora, o minuto atual, e aí ele fica operando de forma dinâmica, como eu disse. E o end time, o método end time vai ser basicamente para setar aquela variável para falso, e aí ele espera um segundo depois disso. Por quê? Porque se eu setasse para falso, o jogo iria finalizar e pronto, acaba. Só que, como eu estou finalizando o jogo, então não dá tempo da thread, não dá tempo do jogo finalizar, aí essa variável ser setada para falso, e não vai dar tempo da thread terminar para que o arquivo possa ser removido. Então, para que dê tempo do arquivo ser removido, eu espero um segundo antes de finalizar o jogo. E aí os arquivos todos que vão ser criados, eles vão ser removidos. Eles são criados aqui nessa pasta build. Além disso, temos aqui o construtor, que já tinha explicado, ele só vai basicamente criar o arquivo, e o construtor aqui de cópia, né, vai ser também só para criar o arquivo. E aí é basicamente isso que essa classe time vai fazer. Aqui temos o destrutor, não tem nada ainda nele, e é basicamente isso. Futuramente eu pretendo passar aqui, na verdade, a minha classe prisão, passar por referência, né? E aí, quando eu passar ela, cada prisão vai ter uma rotina diária que deve ser seguida. E aí eu pego essa rotina diária para que eu possa usar aqui. Mas ela basicamente vai seguir esse modelo. E é basicamente isso. Bem, partindo aqui para main, né, no projeto, eu vou falar aqui um pouco basicamente o que vai acontecer, e aí eu vou botar aqui para executar para mostrar. Basicamente, primeiro eu defini aqui a minha rotina diária, né, digamos da prisão 1, e aí o tamanho dela é 11. Pronto. Depois aqui eu estou usando esse método static, que é o start time, né, que é para ele iniciar o tempo do jogo. E aí, o que eu vou passar para ele? Eu passo a rotina diária, que vai ser executada aqui nessa prisão, e o tempo. Quer dizer, e o tamanho desse array de rotinas, né. E aí, basicamente, aqui eu estou usando o get game is running, que é para pegar esse atributo game is running. Depois eu uso o get hour para pegar o atributo hour. Pego o minuto também aqui, com esse atributo get minute. E aí eu mostro. E aí depois eu pego o número máximo de rotinas, para mostrar também. E que é um método consistático, né? Método não, um atributo consistático. E aí depois eu pego o método display time e eu utilizo ele. O display time ele mostra o temporizador no terminal, ao invés de mostrar lá no arquivo. Só para se a pessoa quiser ver no terminal também. Mas esse daqui é um atributo, ele é um método da classe. E aí depois temos aqui a instanciação do objeto time1. Depois eu faço uma cópia desse objeto, aqui, com um construtor de cópia.
E aí depois eu coloco isso dentro de um loop while, pra eu ficar meio que simulando que o jogo tá rodando. E no momento que eu digitar 0, aí ele sai do loop e aí ele utiliza o end time, que é pra finalizar mesmo o jogo, setar a variável lá game is running pra false, e aí os arquivos que vão ser criados aqui na pasta build, que são os arquivos do temporizador, eles vão ser apagados instantaneamente. Então, vou botar aqui pra rodar, pra verificar. Vamos lá. Como tem aquelas esperas, né, aí o programa dá umas esperas. Por exemplo, aqui eu instanciei o objeto time 1, e aí depois eu fiz a cópia, né, desse objeto time 1, aí espera 2 segundos pra depois criar um outro arquivo. Pra ter certeza de que eles vão ser criados com nomes diferentes. Então aqui basicamente o jogo ele já tá rodando. E aí, se eu digitar 0, ele vai parar de rodar. Aqui, ó, já foi criado os dois arquivos. Time 500, isso aqui é 5. É a hora que ele foi criado, o minuto foi o 0 e o dia foi o 0. Então olha como o arquivo ele fica sendo alterado dinamicamente. Esse outro arquivo aqui, ele também tem a mesma hora, ele é sincronizado com esse, ó. Justamente porque a classe time que tem realmente o tempo, e é ela que fica rodando, ó. Agora vai virar outra rotina, ó. E aí então vai mudar, ó. A rotina agora é breakfast. Ó. Basicamente é assim que o jogo funciona. E aí no momento em que eu digito 0, aí eu saio do jogo e o arquivo ele é deletado. O arquivo é deletado com sucesso. E aí como vocês podem ver, o arquivo já saiu da pasta build aqui, ó, já foi eliminado. Então o arquivo não existe mais. Basicamente é assim que funciona a execução do jogo.